Fala moçada, tudo bem moçada do terceiro colegial? Bom, vamos dar continuidade então aos nossos estudos do laboratório de análise de obras e literatura, né? Na parada, antes da parada, a gente estava falando sobre o crime do Padre Amaro, então eu vou dar continuidade a isso para vocês, tá? Então, primeiramente, eu vou dar uma revisãozinha muito rápida, mandei o slide para vocês. Vocês sigam, por favor, a aula pelo slide, tá ok? Bom, vamos lá então. Ó. Então, no primeiro slide, em relação ao crime do Padre Amaro, eu dou uma recordação muito rápida que a gente já viu, né? Por exemplo, o crime do Padre Amaro é um crime do livro, é um livro do escritor Eça de Queiroz, e o escritor pertence ao realismo e o naturalismo da escola literária de Portugal, ok? Lembrando que o realismo é uma reação ao romantismo, né? É a troca da idealização pelo contexto da realidade, e o naturalismo é uma radicalização do realismo, né? Então, o realismo é exatamente isso, é um movimento artístico que buscou exatamente essa objetividade do olhar crítico e da sociedade no final do século XIX, ok? Depois nós trabalhamos também, gente, um pouquinho com as fases do Eça de Queiroz. Nós falamos que o Eça de Queiroz tem três fases nítidas, né? Primeira fase, uma fase pré-realista, romântica, né? Que não é muito bem estudada, a gente não estuda muito essa fase do Eça de Queiroz. A segunda fase é a fase também uma fase muito importante dele, que é a fase propriamente realista, que é a fase de crítica ácida à sociedade, à burguesia, à monarquia, ao contexto. É uma crítica muito forte que o Eça de Queiroz faz e uma fase mais de pessimismo em relação a tudo e a todos, né? Aí nós temos a terceira fase, que é a fase pós-realista, uma fase já basicamente o contrário da segunda, porque essa fase já é uma fase mais otimista em relação à segunda fase, ou seja, é uma nacionalista, enquanto na segunda fase o Eça não vê um desenvolvimento de Portugal, nessa terceira fase ele vê uma possibilidade de desenvolvimento da cidade de Portugal e também do desenvolvimento do ser humano, tá? Então a terceira fase mais otimista. O livro do Crime do Padre Amaro está na segunda fase do Eça de Queiroz, a fase realista, tá ok, gente? Eu vou dar um contexto histórico da Europa que está acontecendo aí só para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, na Europa a gente está vivendo a segunda revolução industrial, muito importante, né? Essa revolução industrial porque traz ao continente europeu a modernidade, ok, gente? Tudo bem? E essa modernidade é muito importante porque você vai ter uma intensificação dos métodos capitalistas, aí vai surgir a classe, surgir não, existe a classe da burguesia, e agora fortifica um pouco mais as classes do proletariado, então há uma luta muito grande entre proletariado e burguesia, lutas de classes, né? E a gente tem vários movimentos revolucionários nessa época da insatisfação dessas diferenças de níveis sociais. Não podemos esquecer também nessa fase o contexto histórico europeu continha o que a gente chamava dos métodos científicos e filosóficos. Lembra lá que nós estudamos quatro basicamente, né? Nós estudamos o evolucionismo de Charles Darwin, nós estudamos o marxismo de Engels, né, e Marx, nós estudamos o determinismo de Taine e nós estudamos o positivismo do Comte. Lembra que essas tendências filosóficas e científicas vão influenciar nas obras dos escritores realistas e naturalistas, e o crime do Padre Amaro vai ser um delas. Ok, gente, tá? E em Portugal, o que está acontecendo? Se na Europa está acontecendo essa Revolução Industrial, parece que essa Revolução Industrial em Portugal não chegou ainda, né? Portugal está muito desvalorizado em relação ao resto do continente europeu. Então, as pessoas brincavam na época, se você vai a Portugal, você não está na Europa, né? A Europa é França, Alemanha, Inglaterra, né? Essa que era a Europa lá, tá ok, gente? Tudo bem? Então essa revolução não chegou, então o país estava não tinha ainda aquele contexto de revolução industrial propriamente dito, né? Além do mais, os conflitos políticos eram grandes em Portugal, né? Houve nesse período de 1851 que a gente chamou de regeneração, né? Um golpe de Estado em relação aos contrários da monarquia, a briga entre o absolutismo e o liberalismo, né? Parece que esse período de regeneração deu um certo ar de efervescência para Portugal, mas logo foi sanado esse ar de efervescência porque o processo industrial português não deixou esse processo de efervescência andar para frente, né? Tudo bem? Então, Portugal não se desenvolvia. Nessa época, não se desenvolvia. Tá ok, gente? Aí, nessa época, por exemplo, Portugal, há uma diferença social muito grande entre o pessoal da burguesia, o pessoal do proletariado, né? Assim como na Europa, Portugal era muito mais exacerbado isso, ou seja, estava uma confusão danada na cidade de Portugal, nenhum desenvolvimento, sociedade
ociosa, né? O nível econômico baixo, política baixa, ou seja, foi aí que surgiu na literatura, então, uma crítica muito ácida em relação a essa época de Portugal. Então, dando esse contexto histórico, a gente vai diretamente agora para o livro, né? O Crime do Padre Amaro surgiu, foi lançado em 1875, né? O Crime do Padre Amaro tem um subtítulo chamado Cenas da Vida Devota, as Cenas da Vida Devota, né? Crime do Padre Amaro, né? O narrador é em terceira pessoa onisciente, mas é um narrador que não dá opinião em nada, né? É um narrador que vai simplesmente narrar os fatos no seu contexto, né? Ele vai apenas descrever o que ele está, o que ele propõe a escrever e mais nada. Quer dizer, ele não vai julgar os personagens que estão cometendo todas essas atrocidades que vocês vão ver, ok? O espaço é Leiria, interior de Portugal. Interessante falar que o Eça de Queiroz morou em Leiria um pouco de tempo, então com certeza foi lá em Leiria que ele começou a anotar algumas coisas da cidade, então com certeza ele passou um pouco de o que ele viveu no livro O Crime do Padre Amaro, né? O tempo do livro, o enredo acontece entre 1860, 1871 e 72, e trata-se, quando o livro foi lançado, foi uma grande polêmica na época, principalmente a Igreja Católica detonando o livro, né? Detonando o livro, tá ok, gente? Grande polêmica. Até que tem uma frase no slide aí que eu falo para vocês, ó. É um documento humano e social do país, o Crime do Padre Amaro, um documento de uma época, ok, gente? Eu vou tentar contar um enredo para vocês. Eu coloquei no slide algumas as características do personagem. Então eu vou tentar contar em relação às características das personagens e ao mesmo tempo contando o enredo. Vamos começar pelo Amaro, que é o protagonista da história, né? O Amaro, eu fiz um slide só do Amaro. Por favor, gente, vai ter o slide para vocês verem lá, né? O Amaro, ele é órfão, né? Ele fica órfão aos 6 anos de idade e ele é pego para criar em relação à sua madrinha, né? Tinha uma madrinha, tinha não, né? Virou madrinha do Amaro, a Marquesa de Alegros. A mãe do Amaro, que faleceu e deixou ele órfão, né? Era empregada dessa Marquesa. E a Marquesa cuidou do Amaro depois que ele ficou sozinho, então, tá? Então o Amaro viveu com essa Marquesa de Alegros, muito rica, muito poderosa, né? E ele viveu no meio das duas filhas da Marquesa, né? Então ele tinha já um instinto masculino aguçado por ter vivido no meio só de mulheres. Então começa por aí a relação, quer dizer, olha o determinismo do meio do Taine, né? Quer dizer, influencia no comportamento de Amaro. A vivência entre as mulheres influenciou no comportamento do Amaro, né? A Marquesa de Alegres, por não ter filhos, ela adota, né, entre aspas, o Amaro, e algum tempo depois a Marquesa de Alegros vai dedicar a Deus, né, o seu afilhado, né? Então ela indica o Amaro para ser padre. Olha, não vai dar certo isso, gente. O Amaro não tinha vocação para ser padre, né? Nenhuma vocação, né? Então foi mais uma imposição social, mais uma imposição familiar. No começo o Amaro se sentiu meio assim, puxa, eu não quero ser padre, eu quero ser um homem comum, né? Aí para ele se convencer, ele pensa, puxa, por outro lado eu vou ter um lado financeiro bom, né? Que eu vou ganhar, o padre ganha bem, ganha bom dia, eu vou ter uma posição social boa, né? As pessoas vão me respeitar, né? Então ele também vê todo esse lado bom para compensar esse lado ruim, né? Aí, e mais que ele fala, e as mulheres vão poder confessar para mim os seus pecados, também é um lado bom isso. Olha só que pensamento o Amaro tinha, ou seja, nenhum tipo de vocação ele tinha para ser padre, nada, né? Já começou errado por aí, tá certo, gente? Mas era assim na época, essa era uma imposição social familiar, pronto, acabou, você vai fazer efeito, né? Tudo bem? Ok, gente? Só para você ter uma ideia, bem rapidinho, o Amaro era tão homem, né? Tão instinto aguçado de homem, que desejava mulheres, que ele saía do seminário para dar volta, ele gostava de ver bonecas nuas, né? Olha que loucura, não vai dar certo isso nunca, gente. Tá ok? Então isso também, de repente, é uma coisa para se pensar no livro, né? Lembrando que o narrador ele não dá opinião, né? Ele deixa pra gente raciocinar. Vocação, não vocação, né? Imposição, tudo isso deixa pra gente raciocinar e pra gente pensar, tá ok, gente? Depois, ele se forma padre, né? Ele é ordenado padre, e ele vai para uma cidade, a cidade chamada Leiria, né? E lá em Leiria ele
observa que na Leiria tem um padre que ele já conhecia, que na verdade é um cônego, né? O Cônego Dias, né? Esse Cônego Dias foi o professor de moral dele no seminário. E esse Cônego Dias fala para Amaro: Amaro, você vai se instalar numa pensão aqui da cidade por enquanto, né? Essa pensão da cidade, a pensão da Dona Joaneira, você vai se instalar lá, ok? Pronto, gente. Era o começo de alguma coisa trágica que iria acontecer. Dentro dessa pensão, da pensão da Dona Joaneira, tinha uma filha chamada Amélia, belíssima, belíssima. E ao chegar nessa pensão, o Amaro já de primeira vista já se apaixona, já se acha bela a Amélia, e a partir daí essa paixão não vai ter mais controle, né? E no final do livro, o crime do Padre Amaro vai ser isso, né? Um dos crimes do Padre Amaro vai ser isso, essa paixão que ele não pode ter por mulher nenhuma, porque afinal ele é padre, né? E o celibato dogma diz que o padre não pode ter nenhum tipo de relação física, né, com nenhuma mulher, e ele teve com a Amélia, né? Mas no fim das contas, lá no final do livro, vocês vão perceber que ele sai totalmente ileso disso, ok, gente? E a pobrezinha Amélia? A Amélia é filha, então, da dona da pensão de Leiria, a senhora Augusta Caminha, que era conhecida como senhora Joaneira, né? Ela sempre foi educada num ambiente mesquinho, sempre educada no ambiente entre velhas beatas, educada no ambiente entre padres, né? Sacerdotes amorais. Os sacerdotes de Leiria eram sacerdotes, meu Deus, de desvio de conduta muito grande, né? Então ela teve já no meio, nasceu no meio disso, né? Ela era noiva do João Eduardo. Quando Amaro chega, ela fica apaixonada pelo Amaro e vai se distanciando desse noivo João Eduardo, né? A paixão entre os dois é avassaladora, né? A Amélia, então, começa a trocar olhares com o Amaro começa a trocar olhares com a Amélia, e os dois acabam se beijando, acabam tendo uma relação física propriamente dita, né? E o Amaro, morando na pensão, sai da pensão, né? Para que não haja nenhum tipo de conversa, né? Vai morar numa casa sozinha, e depois eles se encontram. Teve um encontro só, né, nessa casa do Amaro, e daí o Amaro, através da sua empregada, diz: padre, não traga uma mulher aqui, né? É melhor você encontrar uma casa. Olha só, a empregada do Amaro, né? Dionísio, vai conhecer ela, dando esse conselho pro padre. E o Dionísio fala: olha, eu tenho um lugar bom para vocês. A casa do sineiro da igreja, né? E depois o Amaro e a Amélia, então, começam a se encontrar na casa do sineiro da igreja. E na casa do sineiro da igreja, os dois têm a primeira relação sexual. Aí acontece realmente o crime maior dele, né? Ele fala que a carne é fraca, né? A carne é fraca. Tudo bem, gente, tá? A Amélia fica grávida, olha só, fica grávida, e para esconder essa gravidez, a Amélia sai de Leiria e vai junto com a irmã do Cônego Dias, a Josefa Dias, num sítio, numa roça, num campo, né? E lá ela vai ter o filho, e depois desse filho ela vai morrer dando a luz para esse filho, e depois o filho também vai morrer. Mais para frente eu vou contar o que aconteceu, né? E lá nesse sítio, né, ela grávida, ela começa a receber visitas de um abade chamado Abade Ferrão, que é o único sacerdote de bom pensamento, é o sacerdote ideal, tá? É um sacerdote decente nesse universo todo de contradições que esses sacerdotes viviam. Gente, eram padres impressionantes em Leiria que cometiam todos os tipos de pecado que vocês pudessem imaginar, tá? Então a Amélia morre no parto e o filho também morre depois, né? O Cônego Dias, o outro personagem principal, quem que é o Cônego Dias? Foi professor de moral lá no seminário do Amaro. Eles se encontram em Leiria. O Cônego Dias então indica a pensão da Dona Joaneira para ele morar. Por que ele indica a pensão da Dona Joaneira? Porque o Cônego Dias é amante da senhora Joaneira. Meu Deus do céu. Olha isso, meu Deus do céu, né? O Cônego Dias, professor de moral, tinha a amante que era a senhora Joaneira. Tá ok, gente? Então, olha, era uma coisa maluca, né? Quando o Cônego Dias descobre que o Amaro tem uma relação com a Amélia, ele dá uma lição de moral no Amaro que é impressionante. Mas o Amaro fica quieto. E daí fala assim: mas eu sei que o senhor, professor de moral, tem um caso com a Dona Joaneira. Aí
o Cônego Dias fica calado e há um pacto de silêncio entre os dois. Você não conta e eu não conto e fica tudo bem. Eles falam assim, é isso que a gente leva da vida, é o melhor que a gente leva da vida, é isso. Olha que sociedade, né? Olha que sociedade. Aí a dona Joaneira, que você já sabe, então a mãe da Amélia, né, a amante, né, ela é beata, é religiosíssima demais a senhora Joaneira, né, ela é chamada Augusta Caminha, mas ela chama a senhora Joaneira porque ela é natural de São João da Foz, São João da Foz, né, e embora ela fosse uma mulher religiosa, ela é amante do Cônego Dias, né, certo? Tá? A casa da senhora Joaneira era o que a gente chamava de beatário, ou seja, todos os beatos, todas as beatas, os padres se reuniam lá para conversar, para almoçar, para jantar, né? Então era um centro de beataria que era chamada a casa, a pensão da senhora Amélia, tá ok, gente? Tinha o João Eduardo, eu falei para vocês que o João Eduardo era noiva da Amélia quando o Amaro veio e a Amélia ficou apaixonada pelo Amaro, né? Então o noivo João Eduardo começou a desconfiar da aproximação dos dois, né? E ele resolveu escrever um artigo num jornal chamado, o artigo chamou, teve o nome de Os Fariseus Modernos, né? E nesse artigo o João Eduardo meteu a boca meteu a boca no clero de Leiria, contando tudo, inclusive da relação do Cônego Dias com a senhora Joaneira, da aproximação do Amaro, querendo tirar a beatificação da Santa Amélia, né? Então foi um escândalo na cidade esse artigo, só que ele não assinou esse artigo, ficou em anônimo. Tá certo? Ficou anônimo esse artigo. A cidade virou uma alvoroço, né? Aí o Amaro se distanciou um pouco da Amélia, o Cônego Dias também se distanciou um pouco da senhora Joaneira para que o fogo abaixasse, né? Aí depois de um pouquinho de tempo descobriu-se que ele, o João Eduardo, havia escrito aquele artigo. Sabe como foi descoberto? A mulher do dono do jornal, do responsável do jornal, ao confessar, né, na igreja, contou isso. E contou. Gente, você sabe que o confessionário é algo sagrado, mas o clero de Leiria, né, não tinha isso como dogma, né? E na confissão ficou sabendo então que era o João Eduardo que foi o dono do artigo, né? E a partir daí a vida dele trocou de tudo. O João Eduardo perdeu tudo, gente, perdeu tudo. A sociedade caiu de pau no João Eduardo, né? Olha que sociedade hipócrita. Eles cometem pecados, também a sociedade comete grande pecado, enxerga o que está acontecendo em Leiria, mas ninguém tem coragem de falar. O João Eduardo, que teve coragem de falar, perdeu tudo. Perdeu a Amélia, perdeu a noiva, perdeu casa, perdeu tudo e teve que ir embora de Leiria, veio até para o Brasil, né? Enquanto o livro fica uma época no Brasil. Ele só volta no livro quando a Amélia está prestes a morrer e ele vai ao encontro da Amélia grávida, né? Ele vai ao encontro de Amélia, ele vê a Amélia morrer naquela situação. Esse é o João Eduardo, né, gente? E tem outros personagens do livro. A Dionísia, que eu falei para vocês, que foi empregada do Padre Amaro, né, que dá toda a orientação para o Padre Amaro não se encontrar na casa dele, vai se encontrar na casa do Cineiro. Tem a Dona Josefa, que é a irmã, né, do Cônego Dias, é solteirona, e ela fica doente, e a Dona Josefa vai ficar, em sua convalescência, ela vai para o sítio, né? E leva a Amélia junto a pedido do Cônego Dias, a pedido do Amaro. A Amélia já estava grávida, né? E a Dona Josefa, beata, né? Falando, essa mulher grávida, pecadora, né? E o Padre Amaro e o Cônego Dias inventam para a Dona Josefa que ela estava grávida de um homem casado. Então, ela não podia ficar na sociedade, senão a sociedade ia matificar ela, né? E a Dona Josefa leva, então, para esse sítio, onde ela ia ficar se recuperando da saúde dela, e leva a Amélia para esse sítio, tá? O tio Esguelhas, que é o cineiro da igreja, tem uma filha chamada Totó, que é totalmente paralítica, e é na casa desse cineiro do tio Esguelhas que a Amélia e o Amaro se encontravam para ter as suas relações, né? Relações amorosas. Só que a Totó ficou apaixonadíssima pelo Amaro, né? A Totó não conseguia sair da cama, né? Aí inventaram uma história para a sociedade, inventou pro tio, né, Esguelhas, o seguinte, olha, eu vou ter que me encontrar com a Amélia na sua casa, porque ela quer ser freira, e a gente não quer dizer para a sociedade isso agora. E vamos aproveitar que a Amélia vai ser freira, e ela vai treinando ser freira com a sua filha, contando coisas da Bíblia, que era tudo balela, né? Era só para encontrar mesmo lá e pronto, acabou. E a Totó se apaixonou pelo Padre Amaro. Olha a confusão desse livro, gente.
se apaixonou pelo Padre Amaro e depois de algum tempo a Totó começou a gritar, né, quando ela ouvia os gemidos lá do quarto dela, os gemidos do quarto lá de cima, que era o pai dela, ela começou a gritar, né? Estes cães já estão fazendo sexo, olha só, né, gente? Foi horrível, né? Então essa era a Totó, né? A filha do tio Esgueiras, o sineiro da igreja, né? Tem a dona Carlota, vocês não vão acreditar, a dona Carlota era chamada de tecedeira de anjos. O que era tecedeira de anjos? Ela recebia meninos, crianças recém-nascidas e matava por dinheiro. O que o Padre Amaro fez quando a Amélia ficou grávida? Quando a Amélia teve o filho, o Padre Amaro pagou para essa tecedeira do Anjos matar essa criança. Esse é o Padre Amaro, né, gente? E tinha, por final tinha o Abade Ferrão e o Dr. Gouveia. O Abade Ferrão, como eu disse para vocês, é o único sacerdote íntegro dessa história toda. E o Dr. Gouveia é um médico que cuidou da Amélia. Eu coloquei esses dois nomes, gente, para vocês verem aqui um debate. Ó. Igreja, Abade e Dr. Gouveia, ciência. Então houve um debate muito interessante no livro em relação a esses dois, né? Eu coloquei um slide só da Totó aí, só para vocês entenderem, né? Lembra da Totó? A Totó era paralítica e ficou apaixonada pelo Amaro. Então a Totó foi a personagem que começou a dar remorsos para a Amélia. A Totó foi a personagem que começou a dar remorsos para a Amélia. A partir daí, a Amélia ficava meio indiferente com o Padre Amaro, até que o Padre Amaro desiste da Amélia, mata o filho, a Amélia morre no parto. Aliás, Padre Amaro no começo sentiu-se muito culpado. Morreu o filho e morreu a sua amante. No começo, depois ele fala, bom, tudo passa, né? Tudo passa, isso vai passar. Foi bom os dois morrerem, porque não tem mais. O crime não tem provas mais, né? Olha só que relação. Né, gente, tá? Bom, então pra gente entrar numa análise mais completa, o crime do Padre Amaro é chamado de romance de tese. O que é romance de tese mesmo, gente? É um romance onde o escritor ele vira um cientista, ele quer provar pra gente alguma coisa através de alguns contextos históricos, filosóficos, né? Ou seja, vou ler pra vocês, ó, tipo de narrativa em que se demonstra uma ideia geral com a intenção crítica e reformadora. O livro Padre Amaro é uma crônica de costumes da fé católica nas províncias portuguesas, tá ok? Outra característica que eu coloco para vocês, ó, o crime do Padre Amaro ilustra como os homens de Deus, entre aspas, manipulavam os seus fiéis através da sua fé, das suas crenças, né? Então o enredo é totalmente a ebulição do anticlericalismo, tá ok, gente? O livro do Padre Amaro é um resumo da hipocrisia do clero, o comportamento do padre, olha só, gente. Olha uma frase. O comportamento do padre, logo que não dê escândalos entre os fiéis, em nada prejudica a eficácia, a utilidade e a grandeza da religião. É uma frase do Padre Amaro. Olha que loucura, né? O João Eduardo é a única voz que luta contra esse clero, né? No artigo Os Modernos Fariseus, né? O livro do Padre Amaro mostra a cegueira de uma sociedade. Indivíduos que fecham os olhos para os seus próprios erros e defeitos e muita omissão em relação ao que eles veem. Né? Em relação ao comportamento do clero. Então, totalmente hipócrita, né? E o Leiria, que significa a cidade de Leiria? É o microcosmo dessa sociedade corrupta, provinciana e apática. É isso que é Leiria, tá? Tem cenas grotescas no livro, do naturalismo. O Padre Amaro chega a desejar uma imagem de uma santa, gente, sexualmente falando. Olha só que loucura, né? Tá? Quem mais? A única pessoa que paga pelo crime é a Amélia e o filho que morre no final. O Amaro e o cônego Dias se livram de tudo isso. Então nós temos aí o determinismo, né, de Taine. Olha só, eu coloco lá, ó, o ator procura demonstrar que o meio social, a educação religiosa é que determina o comportamento do indivíduo. Lembra que eu falei do personagem, o Abade Ferrão e o Dr. Gouveia? Eles representam no livro a religião versus a ciência, tá? Qual que é o crime do Padre Amaro, então? Não tivesse crime se a proibição da igreja tornasse ao casamento o amor entre o homem, o padre e uma mulher viável. Mas né, não há, então o crime acontece isso, né, gente? E só para terminar, existe na recepção do livro uma crítica. Na época que o livro foi lançado, teve crítica para tudo quanto é lado da Igreja Católica, mas foi um grande sucesso o livro, né, por causa dessa polêmica também. E o Machado de Assis acusou, entre aspas, esse acusar, o Eça de Queiroz a copiar um livro do Émile Zola, que é um francês naturalista, que tinha um livro do Émile Zola que também tinha a mesma história, mais ou menos a mesma história, tá? Mas são apenas conjurações, tá ok, gente?
Então esse livro questiona o celibato, os vícios e a hipocrisia do clero. Pecado da carne é a maior fraqueza desse clero. E a ironia final, depois de tudo acontecido, o padre Cônego Dias e o Amaro sai de Leiria, o Cônego Dias continua em Leiria, e os dois, depois de alguns anos, depois de algum tempo, se encontram em Portugal, por acaso, né? E eles se encontram embaixo da estátua de Camões, Camões que representa a grandiosidade de Portugal com os Lusíadas, né? E lá também chega o Conde de Ribamar. Olha só o encontro, a igreja com a política e Camões em cima, né? Camões em cima, representando o Camões, o símbolo da grandiosidade portuguesa. E o clero abaixo e o conde abaixo. E o Conde de Ribamar representando a política. Gente, essa cena é hilária, né? Portugal suja, Portugal fedendo, né? As pessoas deitadas no banco da praça, ruas esburacadas, né? Carro de boi ainda andando por Portugal. O Conde Ribamar, junto com os dois padres embaixo da estátua de Camões, olha para a cidade de Portugal e fala: olha, a Europa tem inveja da gente. Olha que país nós moramos. Olha que ironia, né? Olha que ironia. Ok, gente? Tudo bem? Então isso é o livro O Crime do Padre Amaro. Eu coloco para vocês uma análise do livro, escrevo para vocês uma análise do livro, coloquei no plural, e façam a lista de exercícios que eu também coloquei no plural, depois eu faço uma videoaula só desses exercícios. Ok, gente? Rápido demais, porque tem que ser assim. Um grande abraço para vocês e até mais, moçada!